E aí, galera da UEM, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que horas vocês estão vendo isso, mas de qualquer forma, hoje a gente vai falar um pouquinho da formação, do Brasil colônia, do início da colonização do Brasil, na verdade, e a gente vai falar para isso de alguns períodos, chaves aí. O período pré-colonial, o iniciozinho ali da colonização portuguesa, e o período das capitanias hereditárias, fechando isso com o governo geral. Vai ser uma abordagem mais política, depois a gente vai fazer uma outra aula falando mais sobre organização social, laboral, mão de obra escrava, escravidão, plantation, essas coisas. Mas a de hoje vai ser o foco um pouco mais nessas questões de organização política. E se tudo der certo, eu não vou me alongar muito, a aula não vai ser muito longa, nesse sentido. Bem, dentro então dessas questões, desses períodos, a gente vai tentar olhar aí com um certo detalhe o que era o período pré-colonial, o que caracterizou o período pré-colonial, e também o sistema de capitanias hereditárias, que é bem falado, bem conhecido, Então vamos olhar um pouco o que foi isso daí. Bem, o período pré-colonial brasileiro, ele vai de 1500 a 1530, da chegada de Pedro Álvares Cabral, do descobrimento, como dizem, apesar da gente já ter visto aí as críticas a esse termo, mas ele vai dessa chegada do Cabral até 1530, 30 anos, formado o período pré-colonial brasileiro. Como o nome já diz, o período pré-colonial é um período antes da colonização de fato, e que, lembrando aqui um pouco, o Brasil, a região que hoje é o Brasil, ela, por um lado, não estava vazia, ela estava cheia de gente, Então tem aí, mostrando aqui para vocês, os diferentes grupos étnicos, povos e grupos linguísticos diferentes que já habitavam essa região que hoje é o Brasil. Mas a gente também tem que lembrar outra coisa que é muito importante, que quando a gente está falando em Brasil, e não só nesse momento ainda mais, mas não só nesse momento, mas por um longuíssimo período, na verdade, a gente está se referindo, na verdade, a uma camada litorânea muito estreita, praticamente grande parte do litoral, mas é somente a camada litorânea e alguns veios, alguns caminhos, alguns pontos de interiorização que vão crescendo conforme o tempo. Então, nesse período pré-colonial, lembrando aí o nome pré, antes, colonial, da colonização em si, o litoral brasileiro, como eu disse, vai ser a principal alvo dessa relação Brasil-Portugal, em que, na verdade, a gente não tem a colonização no sentido de ocupação territorial, a ocupação portuguesa do território achado no Novo Mundo. Esse período ele é marcado principalmente por relações comerciais, digamos assim, na verdade, uma concessão de um monopólio régio, lembra que a gente falou lá em mercantilismo, dos monopólios? Então, houve a concessão de monopólio a grupos comerciais portugueses, a burguesia portuguesa, de virem aqui nessa região e extraírem as riquezas que, a primeiro momento, foi o quê? Pau-Brasil, o famoso pau-Brasil. Então, esses comerciantes chegavam, eles utilizavam basicamente a mão de obra indígena através de trocas de materiais, o famoso escambo, aquele famoso trocar um pentinho por um espelhinho, por uma faca, uma coisa brilhante, em que, na verdade, para os índios, para os grupos indígenas, era uma troca de valor, eles não tinham utilidade nenhuma para moeda, para dinheiro, para ouro ou prata, eles estavam trocando por coisas que para eles eram interessantes. E para os portugueses
esse sistema também era muito, né, interessante, ou seja, eles criavam feitorias, eles criavam pequenas zonas, pequenas regiões, vinham para cá, quando chegavam aqui, os nativos, os índios já tinham preparado a madeira, cortado, descascado, né, separado tudo, só havia troca de volta para Portugal. Com o monopólio, eles garantiam que, teoricamente, somente eles poderiam explorar essa região. E isso, para eles, nesse primeiro momento, era, né, a grande vantagem. Garantir que só eles explorassem garantia, né, um controle dos preços dos produtos na Europa. Poderiam cobrar mais por esses produtos. O pau-brasil, como vocês provavelmente já sabem, era utilizado para a questão de tinturas, de tinta, a cor de brasa, o vermelho e tudo mais. Só que esse monopólio era um monopólio, digamos assim, teórico, tá, gente? Você tinha, de fato, na verdade, uma presença bem forte até de piratas ou corsários, mas pessoas, navegadores de outros países, principalmente da França, que vinham para essa região e também faziam contato com grupos indígenas, também utilizavam o pau-brasil, também pegavam o pau-brasil, né? Eles também se aproveitavam do extrativismo vegetal aí do pau-brasil. E o reino português, por mais que não quisesse isso, não gostasse disso, não tinha muito o que fazer. Não tinha muitas ações. Portugal tentou entre 1516 e 1526, né, como está aqui em cima, tá, ele tentou, né, o rei de Portugal tentou estabelecer o sistema das expedições guarda-costas, expedições da Marinha Portuguesa que iriam fiscalizar o litoral, mas essas expedições foram muito pouco produtivas, pelo motivo simples, que era difícil pra caramba. Você tinha um litoral enorme, as embarcações das expedições de guarda-costas eram em pequeno número, ou seja, a chance de você chegar a encontrar algum francês ali, né, no flagra era muito difícil, seria muito complicado, muito difícil mesmo. Então acaba não tendo muito sucesso esse sistema de feitorias e de exploração do pau-brasil. Não se consegue conter a concorrência dos outros, né, dos outros comerciantes, dos franceses principalmente, e chega ao ponto em que se decide, né, que é preciso ocupar. É importante também lembrar, pessoal, que um dos motivos que levou, né, os portugueses a adotarem essa medida, e também, né, o que vai vir a seguir, é, entre outras coisas, um pouco de uma falta de empenho, uma falta de interesse nessa região que eles acharam no novo continente. Eles acharam a região legal, pegar uma regiãozinha, temos lá, o Tratado de Tordesilhas já determinou que alguma coisa é nossa, opa, já meio que estruturaram isso. Mas a grana mesmo, né, o cascalho, a verdinha, a bufunfa, está vindo lá das Índias, está vindo lá do Oriente. Portugal está focado no Oriente. Deixa a América de lado. Foca ali. Então, enquanto as atenções principais de Portugal estavam focadas para a circunnavegação da África e chegada no Oriente e trazer as riquezas de lá para a Europa, essa região aqui estava sendo explorada. Ah, quer? Vai lá, pega lá, tá, é teu, tá, vai lá. E isso não vai mudar tão cedo assim. Lembrando que, entre outros fatores, tá, gente, você tem uma certa apatia portuguesa devido não somente ao lucro do comércio, como eu falei antes, né, lá com o Oriente, mas falta de ouro. Enquanto lá na América Espanhola já começavam a encontrar um pouco de ouro, muita prata, né? A prata estava sendo encontrada, mas já encontravam ouro, já encontravam prata. Chegaram lá, você tinha aquelas altas civilizações que a gente falou com
ouro, prata lá mostrando para todo mundo ver. Os portugueses chegavam aqui e os índios não usavam ouro, não usavam prata. Então isso já deu aquele baldezinho de água fria. Esses caras não tinham comércio, então eu não vou conseguir comprar e vender nada deles. O escambo com o pau-brasil era uma forma muito rudimentar de troca, muito pouco vantajosa, né? E o investimento de ocupação ainda não era, digamos assim, compensatório para os portugueses. Até porque, vamos lembrar, Portugal tem pouca gente, então para você mandar as pessoas para ocuparem a região é mais complicado. Portugal tem, né, limitações físicas ali que vão ser complicadas para eles superarem. Eventualmente, no entanto, tá, essa visão vai mudando de Portugal. Tá? Temos aí um declínio com o comércio do Oriente, tá? O comércio, o Império Português no Oriente está em declínio, está em queda, ele vai continuar em queda, né? Direto, né? Quase que incessante. Os corsários ou piratas, principalmente franceses, estão atacando, estão presentes, e Portugal começa a ter uma segunda preocupação, que é até uma preocupação mais importante com esses piratas, que não é a extração do pau-brasil em si, mas sim a ocupação, ou seja, que esses caras façam uma colônia por aqui e fiquem, e tomem essa terra para eles e que Portugal não consiga retirá-los daqui. Então é necessário sim ocupar a terra para garantir a posse dessa terra. Só que o governo português, a coroa portuguesa, não está disposta a investir para isso, tentando ainda utilizar seus recursos para retirar do Ocidente, das ilhas atlânticas e tudo mais, essa riqueza. Então eles vão tentar, como não somente eles fizeram, transferir os custos, o ônus, o custo dessa empreitada para a iniciativa privada, para os burgueses, para a burguesia, para pessoas que não estavam. Ou seja, no ser do monopólio, você investe, você vai acabar tendo seu lucro por ali, mas o investimento é do indivíduo, é do privado, não é do Estado. Então a gente pode ver aí entre as questões que caracterizaram o período pré-colonial brasileiro, tá? Entre outras coisas significativas, o desinteresse português no investimento nessas terras. Isso vai levar Portugal a tratar a região nesse período com muito descaso e pouco contato, digamos assim. Você tem um alto custo para ocupar e a população pequena, como nós falamos, tá? A população indígena sendo usada na extração do pau-brasil, né? Então você tem um extrativismo vegetal com a mão de obra indígena que não era escrava, tá? Nesse momento ainda. Só que, eventualmente, isso vai acabar se alterando, né? Dando início ao que a gente chama de Brasil colonial. Aí sim, acaba-se o período pré-colonial. Vamos começar o período colonial, o período do Brasil colônia, propriamente dito, que começa com o famoso sistema de capitanias hereditárias. A ideia é organizar o território para conseguir retirar daqui o lucro. Então vamos pegar o território brasileiro, dividir esse território em 15 partes, 15 lotes. Essas 15 regiões, 15 lotes, vão ser doados a 12 donatários diferentes. Então, sim, você tem alguns que vão pegar mais de um lote, vão receber mais de um lote. A ideia é que esses donatários, esses indivíduos, esses caras que estão ligados à burguesia, pequena nobreza portuguesa, pequena nobreza que não é muito, digamos, relevante, importante dentro da política portuguesa, mas que é parte da nobreza, ainda assim, a ideia é que esses caras investam, tiram do bolso deles e paguem os custos dessa colonização. Isso tinha funcionado direitinho nos Açores, na Madeira, nas Ilhas Atlânticas, que são ilhas pequenas,
são regiões muito mais próximas de Portugal, tá? Então, nesse sentido, né, essas ilhas funcionam, esse sistema funciona de um jeito que não vai funcionar aqui, tá? O resultado final aqui, tá, é o fracasso da grande maioria das capitanias hereditárias. Algumas poucas, como a gente vai ver, né, São Vicente e Pernambuco, principalmente pela exploração da cana-de-açúcar, vão acabar dando certo, principalmente Pernambuco, a que dá mais certo de todas. Né? Todas as outras são fracassos. Muitas delas, a gente não pode dizer nem que fracassam, porque elas nem mesmo começam. Né? O capitão donatário nem vem para cá, então ela nem começa a passar nesse processo. Tá? Mas, de certa forma, é o primeiro esforço e a primeira movimentação de ocupação e de colonização do território brasileiro pela coroa portuguesa. Os dois principais documentos, né, os dois principais meios e, digamos assim, documentos ligados a esse sistema são, né, a Carta de Doação, tá, que é o documento no qual a coroa portuguesa concede a uma pessoa chamada de capitão donatário, ou só donatário, os direitos de explorar, né, de, vamos assim, controlar essa região. E essa carta de doação também estabelece, ela determina onde começa, onde termina, né, os limites geográficos dessas regiões. Tá? Esse capitão donatário não podia vender essas terras, né? São capitanias hereditárias porque digamos assim, a passagem, né, das terras seria por hereditariedade, tá? Então, de pai para filho, tá? Você tem, né, o donatário, o filho donatário vai ser o próximo donatário, você não pode ser vendido, tá? E determinava mais ou menos as regras que funcionavam. Já a carta foral, né, aqui em cima, falava mais ou menos do retorno, ou seja, a carta de doação é o que Portugal faria pelos donatários, digamos assim. Né? Já a carta foral é meio que o retorno, ou seja, vamos deixar aqui estabelecido nessa carta foral o que as pessoas que vão para lá, quem vocês vão explorar aquilo lá, mas o que vem para mim, o que vem para Portugal. Tá? Então, já estava definido aí, a gente vai ver depois do período de mineração, né, na era do ouro, que isso vai ser uma questão sensível, tá? Mas que caso fossem descobertos metais preciosos, pedras preciosas, ouro, prata, diamante e tudo mais, tá? A coroa portuguesa ficaria com 20%, com um quinto, tá? E que ao donatário caberiam 10% dos produtos existentes no solo. E aí você teria colonos que explorariam o resto, tá? Ficariam com o resto. Eles pagariam esses valores em impostos. Tá? Já o monopólio do comércio do pau-brasil das especiarias, né, continuaria, né, sob o monopólio da coroa. Tá? E as terras em si, isso é uma questão que vai ser muito comum por muito tempo ainda. As terras em si, dentro das capitanias hereditárias, os lotes de terra, digamos assim, não para governo, mas para posse, né, seriam doados através de seis-marias. A seis-maria era, né, o lote, a região de terra, tá, para cristãos que se dispusessem a colonizar essas terras, defender essas terras, ajudar na cristianização, no catecismo, né, dos índios, virando assim os colonos. Então, na fundação do Rio de Janeiro, por exemplo, se, né, distribuíram seis-marias na cidade. Conforme a cidade ia crescendo, novas seis-marias eram, né, doadas para as grandes famílias, para as famílias dos que eram chamados os homens bons da cidade. Então, temos aí o sistema de capitanias hereditárias, tá? Essa revisãozinha, né, aqui em cima, tá, do que a gente já falou, tá? E a partir daí a ideia é que você teria, né, o capitão donatário, tá? E colonos viriam para cá criando vilarejos, né,
fazendas, pequenas cidades, principalmente nos portos de saída, né? Então você tinha, digamos assim, a estrutura base para o sistema de colonização da cidade. Né? Os mapas, né, existem os mapas aí das capitanias hereditárias, tá? Esse mapa aqui em cima é o mais tradicional, tá? Confeccionado, tá, por um historiador do século XIX, né, brasileiro, Francisco Adolfo de Van Hagen, né, um cara muito importante, tá? Mas é interessante a gente saber que existem algumas outras visões, né? Você teve alguns anos atrás uma proposta de um mapa diferenciado, que é esse aqui do lado, né? Que as capitanias lá do norte, né, elas viriam, né, não em direção a Tordesilhas, mas em outra direção e tudo mais. Né? O que na prática, na verdade, gente, não muda nada, porque lembra que eu falei, a ocupação é litorânea. Né? As marcas, digamos assim, das capitanias são questões de litoral, né? O sul da Baía de Todos os Santos, no Rio São Francisco, tá? Então você tem o que? A foz desse rio, é a saída desse rio, e a partir daí uma linha reta imaginária sendo traçada, tá? E essas linhas vão, né, apesar de não existentes, né, vão sumir rapidamente, não vão significar nada, tá? Como eu falei, a ocupação ela é litorânea, tá? Nesse mapinha aqui do lado, então, a gente vê essa região litorânea no vermelho escuro mais intensa, né? Enquanto esse rosinho aqui é uma ocupação da média. Vemos assim que essas regiões que estão só aqui no litoral, tá? Elas são muito pouco, né, do que a gente vê mais para frente, do que é o Brasil, né, para hoje em dia. Tá? Bem, o sistema de capitanias hereditárias é um fracasso, ele não dá certo, tá? Ele não vai ter o resultado esperado, entre outras questões, entre outros motivos. Né? Pela grande extensão de terra, você tem um território enorme, né, que precisa ser ocupado. A questão, o objetivo, lembrando aí, da capitania hereditária é, acima de tudo, a ocupação desse território. Né? Você tem a distância em Portugal, que dificulta a comunicação, tá? Não só com Portugal, as próprias capitanias, né, ficariam tão muito soltas entre si. Aqui você não tinha uma organização, seria algo quase que como, né, as 13 colônias inglesas, ou seja, ligação praticamente direta capitania-Portugal, e essa distância enorme entre elas. Você não tinha um governo centralizador geral aqui no Brasil, que vai ser o governo geral mais para frente. Você tinha em vários lugares uma relação, né, bem complicada com grupos indígenas. Né? Você tem ataques de grupos indígenas, né, constante não, mas direto, tá? Principalmente em algumas regiões onde se tenta utilizar mão de obra, né, indígena escrava, né? Ou que tinha alguma tribo mais carne de pescoço, assim, né? mais nervosinha, mais belicosa. Tá? Lembrando que a gente falou, essas tribos elas tinham relações entre elas, muitas vezes os colonos se aliavam, né, a um grupo, e o grupo rival, né, desse grupo aliado aos colonos passava a considerá-los inimigos também. Tá? Os donatários, né, como a gente falou, um poder bem disperso, né, entre eles. Tá? Muitos deles vinham para cá sem recursos para esse investimento inicial, tá? Então isso também era um grande dificultador. Eram pessoas de uma baixa nobreza, né, que vinham para cá para tentar mudar de vida, não tinham os recursos necessários. Tá? E o rei, por seu lado, também não queria dar recurso para ninguém, não queria, né, dar essa ajuda, dar essa força. Tá? Então falta aí por parte do rei né, um aporte de capital para investimento para que isso desse certo. Né? Vemos assim, então, gente,
que, né, nesse sistema aí de capitanias hereditárias, tá, o rei português, né, Dom João III, tá, vai traçar essas divisões, essas capitanias. Obviamente vocês não precisam decorar o nome das capitanias, tá? Importante lembrar o que é, na teoria, né, a ideia é que essas capitanias fossem governadas, tá, por um donatário, um capitão donatário. Esse cara podia administrar a região, ele ia recolher impostos, parte desse imposto iria para Portugal, parte, né, ficaria com ele, a carta foral que a gente falou. Essa capitania não poderia ser vendida, ela seria passada hereditariamente ou até, né, se fosse o caso, devolvida para a coroa portuguesa, mas nunca vendida. E as terras dentro dela, sim, seriam doadas, não vendidas, mas doadas, através das Seis Marias, as regiões encontradas ali. Encontradas não, né, mas as regiões, os lotes de terra serem divididos, né, dentro dessa região encontrada pelos portugueses. Tá? Com esse fracasso, o caminho achado, né, por Portugal vai ser tentar aumentar, né, a centralização, né, do poder, digamos assim aqui, através da criação, tá, do governo geral. Tá? Ou seja, eles percebem, né, a fragilidade, né, do sistema de capitanias hereditárias, eles percebem a dificuldade de comunicação, de organização, a ligação direta com Portugal, né, que não funcionava, né, muito bem, a falta de interesse nessas capitanias. Então eles decidem criar um governo central aqui, tá, em que vai, na verdade, servir como representante, né, de Portugal, tá, e vai começar o início de uma unidade do território português nas Américas, no novo continente. Tá? Os três primeiros, digamos assim, talvez principais, né, governadores gerais do Brasil, Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes de Sá, tá? Esses caras estão começando essa administração, né? Tomé de Souza, ele é responsável pela fundação de Salvador, a primeira capital do Brasil é Salvador. Tá? Com ele vêm os jesuítas, responsáveis por apaziguar a relação com os índios, catequizar os índios. Tá? Depois de Tomé de Souza, Duarte da Costa assume, né, o governo geral brasileiro. Tá? Esse, né, governador geral, tá, o Duarte da Costa, vai começar a ter, né, uma relação meio conflituosa com os jesuítas, o que também não vai ser incomum ao longo, né, da história do Brasil, né, principalmente Brasil colônia, tá, justamente devido a essa relação entre catequização e utilização da mão de obra indígena como mão de obra escrava. Né? Obviamente, os jesuítas que querem catequizar os índios não querem que eles virem escravos. Se eu quero converter alguém, convencer alguém que, meu Deus, é gente boa, que é legal, que né, ser cristão é legal, eu não posso fazer isso escravizando a família dele. Né? Então, começam essas primeiras relações conflituosas. Tá? Durante o governo de Duarte da Costa, tá, o Rio de Janeiro vai ser invadido, o atual Rio de Janeiro, na época não existia, né, vai ser invadido por franceses. Tá? E Mendes de Sá, então, depois vem para cá, né, entre as suas ações vai ser justamente a expulsão desses franceses. Ele vai mandar, né, o Estácio de Sá, seu sobrinho, para cá, justamente para liderar esse grupo que vai expulsar os franceses, que vão acabar fundando a cidade do Rio de Janeiro, né, como a gente vai falar um pouquinho depois. Tá? Nesse governo geral, tá, o Brasil se organizava ainda mais. Tá? Você tinha, né, a entrada cada vez maior, né, dos chamados homens bons, tá? Pessoas que vinham de Portugal, de boas famílias, tá? Formavam uma aristocracia, né, uma espécie de nobreza colonial, que eram responsáveis pelos importantes postos, né, do governo aqui.
principalmente os daqui de cima, né? Você tinha, né, além, lógico, dos postos municipais nas cidades e nas vilas, que eram controlados por esses homens bons, tá? Você tinha o cargo, né, de ouvidor-mor, tá? O ouvidor era o cara ligado à justiça, né? A palavra ouvidor eu sempre acho muito interessante, o cara que ouve os problemas da população, ouve as questões que estão acontecendo, tá? O provedor-mor, né, responsável pelo orçamento, né, o cara que provém, né, que dá o dinheiro, pela arrecadação de impostos, ou seja, a questão financeira, o responsável pela parte financeira, ouvidor, justiça, provedor, finanças, tá? E capitão-mor, ligado principalmente à parte militar, a questão de defesa, tá? Seja contra ataques estrangeiros, contra ataques de índios, tá? O cara que vai cuidar da defesa da questão militar, certo? Então se formava assim um governo geral, tá? Que também é uma resposta a mudanças acontecidas fora dessa região, né, que vai a ser Brasil hoje. Tá? Você tem digamos assim, na parte oriental do Império Português, lá na Ásia, tá? Nas Índias Orientais, o comércio está caindo, o controle, a presença portuguesa está diminuindo, então está cada vez menos, aquela região é cada vez menos lucrativa. Isso vai fazer com que Portugal busque novas possibilidades, dentre as quais suas colônias na América. Né? Ele vai olhar para o vizinho Espanha, que está com as colônias bombando aqui, né? Você tem ouro, você tem prata, então tem muita prata, está saindo muita grana, 1548 as colônias espanholas nas Américas estão a todo vapor já, e Portugal está engatinhando ainda, né? Engatinhando na sua colônia aqui no Novo Mundo, então ele vai querer investir, né? Ainda que o menos possível, mas um investimento gradativamente maior para chegar lá, tá? Isso é um pouco, né, o motivo do governo geral, tá? Que vai começar, né, digamos assim, a ter resultados, principalmente com açúcar, tá? Que é o produto que começa a dar certo nas primeiras capitanias hereditárias ainda, né? A de Pernambuco e tal, começa a dar certo, e aí o Tomé de Souza vai, né, investir nessa questão do açúcar, vai incentivar a expansão dos engenhos de açúcar, né, de Pernambuco, Bahia, tá, e outras regiões, todas litorâneas, é óbvio, né? Você tem um clima bom, um solo bom, tá? O sistema de extração, né, de plantation, então você tem grandes latifúndios, grandes fazendas, você tinha terra para isso, né? Com produção de monocultura voltada para exportação, tá? E aí precisa resolver a questão, que é a questão da mão de obra, tá? E essa mão de obra vai ser primordialmente a mão de obra africana, negra, trazida da África com cativos, né, escravos, mas isso aí a gente fala em outro momento. Beleza, gente? Então valeu, um grande abraço para vocês, até a próxima.